No início da madrugada de domingo, 17 de maio de 2026, o território da Federação Russa foi alvo de uma das maiores e mais significativas operações aéreas desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. Num período de apenas 24 horas, as forças ucranianas lançaram mais de 1.000 drones contra o território russo, conseguindo penetrar os 4 anéis de defesa aérea que protegem a região metropolitana de Moscovo. O ataque em grande escala atingiu diretamente a capital russa e as áreas circundantes, provocando incêndios em infraestruturas energéticas e industriais estratégicas, além de causar a queda de destroços em zonas residenciais e no perímetro do aeroporto mais movimentado do país. Os acontecimentos geraram pânico entre a população civil, que registrou as explosões no céu noturno através de telemóveis, apesar das restrições legais impostas pelas autoridades russas quanto à captação de imagens de cariz militar. Os dados recolhidos confirmam que a incursão causou pelo menos 4 vítimas mortais, incluindo 3 residentes na região de Moscovo, e provocou ferimentos em cerca de uma dúzia de pessoas. Esta operação militar ucraniana constitui uma resposta direta e planeada a uma ofensiva russa sem precedentes ocorrida nos dias anteriores. Entre 13 e 14 de maio de 2026, a Federação Russa desencadeou aquela que o Comando da Força Aérea da Ucrânia classificou como a maior vaga de bombardeamentos aéreos no intervalo de 2 dias desde o início do conflito. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as forças russas dispararam mais de 1.960 drones contra centros populacionais ucranianos desde quarta-feira, além do lançamento de 56 mísseis durante o período noturno. O impacto mais severo registrou-se na sexta-feira, 15 de maio, na capital ucraniana, onde um míssil de cruzeiro russo atingiu e destruiu um edifício residencial de 9 andares no bairro de Darnitsia. As equipas de resgate e emergência concluíram os trabalhos de remoção de escombros após mais de um dia de buscas, fixando o balanço final em 24 civis mortos, entre os quais 3 adolescentes nascidos em 2008, 2010 e 2013. A ofensiva russa atingiu ainda as regiões de Poltava, Zaporizhia e Kharkiv, danificando infraestruturas de transporte ferroviário e a rede energética nacional. O Ministério da Defesa da Rússia alegou formalmente que os alvos visados integravam o complexo militar industrial da Ucrânia, incluindo bases aéreas e instalações de combustível e transporte, tendo utilizado armamento avançado como os mísseis Kinzhal, com capacidade hipersônica. No entanto, o alinhamento temporal dos ataques russos coincidiu de forma precisa com a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, sublinhou o impacto político e internacional da ação, destacando que o lançamento de centenas de drones e mísseis balísticos contra Kiev ocorreu no exato momento em que os líderes mundiais se reuniam em Pequim. Perante o cenário de destruição civil em Kiev, a liderança militar e política ucraniana iniciou de imediato o planeamento de uma contraofensiva. O presidente Zelensky instruiu as forças de defesa a prepararem formatos específicos de resposta que demonstrassem a capacidade de retaliação e de dissuasão da Ucrânia. O ataque subsequente a Moscovo reflete uma alteração estrutural profunda nas capacidades tecnológicas e produtivas do setor de defesa ucraniano em maio de 2026. Ao contrário das fases iniciais do conflito em 2022, a Ucrânia expandiu a sua indústria de armamento doméstico em mais de 50 vezes, conseguindo atualmente produzir mais de metade das armas utilizadas na linha da frente. O desenvolvimento autônomo de sistemas de ataque de longo alcance permite ao país realizar incursões massivas em profundidade no território russo, prescindindo da utilização de armamento fornecido por parceiros ocidentais e de autorizações diplomáticas externas.
A incursão de 17 de maio provou que os sistemas de defesa aérea russos, embora densamente concentrados na região da capital, enfrentam limitações severas na interseção de enxames de drones desta magnitude operados pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. O núcleo dos acontecimentos da madrugada de 17 de maio de 2026 concentrou-se na progressão geométrica do ataque ucraniano sobre alvos econômicos e industriais altamente estratégicos localizados na região metropolitana de Moscovo. Relatórios analíticos e registros audiovisuais que começaram a circular nas redes sociais a partir das 3 horas da manhã, hora local, revelaram detonações e focos de incêndio simultâneos em múltiplos distritos da periferia moscovita, incluindo Khimki, Klin e Zelenograd, além de atividade direta de veículos aéreos não tripulados no centro da capital russa. De acordo com os dados confirmados posteriormente pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, a operação conjunta com as Forças Armadas não consistiu numa incursão aleatória, tendo visado de forma cirúrgica instalações críticas para o esforço de guerra do Kremlin. 2 estações de bombagem de petróleo, uma refinaria de grande porte e a fábrica Angstrein, um complexo industrial de importância vital que fornece semicondutores e microchips para os sistemas de orientação, eletrônica de ponta e equipamentos de comunicações do complexo militar industrial russo. O impacto material e logístico fez-se sentir de imediato nas redes de abastecimento energético da capital. No distrito de Solnechnogorsk, residentes da aldeia de Dorokino testemunharam uma explosão massiva, seguida de um incêndio de grandes proporções no terminal de combustíveis local. Esta infraestrutura, composta por múltiplos tanques de armazenamento de grande capacidade, serve como um dos principais nós do sistema de oleodutos de produtos petrolíferos que circunda Moscovo, sendo utilizada para transferência, armazenamento e expedição de gasolina e gasóleo. Quase em simultâneo, o pânico estendeu-se ao setor das ligações internacionais e do transporte aéreo, com a confirmação oficial da queda de destroços de drones no perímetro do aeroporto de Sheremetyevo, o maior e mais movimentado complexo aeroportuário da Federação Russa. Embora a administração aeroportuária tenha emitido comunicados assegurando que não foram registrados danos diretos nas áreas de serviço aos passageiros ou nas pistas de operação das aeronaves, a eclosão de focos de incêndio nas imediações gerou perturbações severas no tráfego aéreo e comprometeu a percepção de segurança na infraestrutura que simboliza a conectividade global da capital russa. No interior de Moscovo, o cenário de maior gravidade operacional registrou-se no distrito de Kapotnia, junto à entrada da refinaria de petróleo da cidade. O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, emitiu uma declaração pública indicando que pelo menos 12 pessoas sofreram ferimentos na sequência do ataque noturno, na sua maioria operários da construção civil, que se encontravam nas proximidades do posto de controlo e da portaria da unidade industrial. Sobyanin enfatizou na sua nota oficial que a tecnologia central e o núcleo operacional da refinaria de Kapotnia não sofreram danos destrutivos permanentes, uma formulação técnica interpretada por analistas como um esforço de contenção de danos por parte do governo local perante o impacto visível das explosões. A magnitude da ofensiva aérea gerou uma saturação sem precedentes nos sistemas russos de defesa, forçando a artilharia antiaérea a disparar continuamente sobre áreas densamente povoadas, o que resultou numa chuva de destroços metálicos sobre zonas residenciais suburbanas. Os dados estatísticos fornecidos pelas próprias instituições russas ilustram a escala do recontro nos céus da capital. O Ministério da Defesa da Rússia declarou formalmente ter interceptado e destruído 556 drones ucranianos durante o período noturno em várias regiões do país, enquanto o presidente da Câmara, Sergei Sobyanin,
contabilizou mais de 120 aeronaves não tripuladas neutralizadas especificamente na rota de aproximação a Moscovo. Contudo, a interseção desta quantidade massiva de projéteis resultou em danos colaterais graves nas localidades limítrofes. O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, confirmou que a queda de destroços provocou incêndios em habitações na aldeia de Sabotino e destruiu blocos residenciais na cidade ocidental de Istra, onde 4 pessoas ficaram feridas. O balanço de vítimas mortais na região fixou-se em 3 civis, com 2 fatalidades registradas na aldeia de Pogorelki e uma na cidade de Khimki, onde uma habitação privada foi diretamente atingida pelo impacto de um engenho aéreo. O impacto político, econômico e internacional decorrente da operação militar de 17 de maio de 2026 consolidou uma mudança profunda no panorama informativo e na percepção de segurança na Federação Russa. Entre as ramificações internacionais do ataque, a Embaixada da Índia na Rússia confirmou formalmente a morte de um cidadão de nacionalidade indiana, além do internamento hospitalar de outros 3 trabalhadores estrangeiros que sofreram ferimentos graves na sequência das explosões na região de Moscovo. A confirmação oficial de baixas entre cidadãos estrangeiros na capital russa contornou as barreiras da censura estatal, gerando repercussões diplomáticas imediatas e ampla cobertura na imprensa internacional, o que limitou a eficácia dos mecanismos de controle de informação do Kremlin. Este ataque inseriu-se numa campanha estratégica mais ampla desenvolvida pelas forças ucranianas ao longo da primavera de 2026. Uma sucessão de incursões anteriores, com veículos aéreos não tripulados contra terminais portuários russos, já tinha provocado interrupções significativas nas exportações de matérias-primas da Federação Russa, enquanto os ataques sistemáticos a refinarias resultaram em relatórios que apontavam para uma redução drástica na capacidade de processamento de combustíveis do país. A estratégia ucraniana visa atingir diretamente a infraestrutura energética e petrolífera, que constitui a principal fonte de receita financeira do orçamento de defesa do Kremlin, reduzindo a capacidade russa de financiar a continuação das operações militares na Ucrânia. O período de maior impacto desta campanha econômica ocorreu entre o final de março e o início de abril de 2026, quando os terminais de exportação situados em nós, logísticos essenciais, sofreram danos severos de elevada precisão. Em resposta, o governo russo emitiu avisos formais aos governos europeus, ameaçando com consequências imprevisíveis e acusando os líderes ocidentais de envolvimento direto no conflito, ao financiarem a produção de drones de longo alcance da Ucrânia. Especialistas e analistas de defesa do Instituto para o Estudo da Guerra observaram que a Federação Russa enfrenta vulnerabilidades estruturais graves, não tendo desenvolvido ou implementado de forma eficaz equipas móveis de fogo tático, sistemas de interseção de baixo custo ou redes defensivas distribuídas capazes de conter ataques em enxame desta magnitude. A dependência continuada de mísseis interceptores convencionais e dispendiosos para neutralizar drones de custo de produção reduzido gera um desequilíbrio econômico desfavorável para as finanças públicas russas. Adicionalmente, analistas citados pela Associated Press apontaram para o agravamento de um clima de ansiedade social na Rússia, alimentado pela combinação de reveses militares na linha da frente, pela deterioração dos indicadores econômicos domésticos e pelo endurecimento das restrições estatais à utilização da internet e das redes sociais em Moscovo e em São Petersburgo. O colapso da barreira psicológica que isolava a população da capital dos efeitos diretos da guerra foi simbolizado na mensagem pública enviada por Robert Magyar, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia,
dirigida aos residentes de Patriarch's Ponds, um dos bairros mais exclusivos da elite política e financeira moscovita, declarando o fim definitivo do isolamento e da tranquilidade naquelas áreas residenciais. A operação militar de 17 de maio de 2026 fixou assim um novo marco histórico como a maior e mais severa ofensiva sofrida pela região metropolitana de Moscovo desde o início da invasão em 2022. O presidente Volodymyr Zelensky reafirmou a legitimidade da contraofensiva, classificando-a como uma resposta proporcional e justa às ações russas contra os centros urbanos ucranianos, sublinhando que os novos sistemas domésticos ucranianos comprovaram eficácia a distâncias superiores a 500 quilômetros da fronteira estatal. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou ainda que a operação coincidiu com ataques coordenados contra sistemas de defesa e infraestruturas militares no aeródromo de Belbek, na Crimeia ocupada, demonstrando uma capacidade acrescida de planeamento e execução simultânea em múltiplos teatros de operações. Conclui-se assim este relatório detalhado sobre os desenvolvimentos militares recentes. Para continuar a acompanhar análises factuais e atualizações rigorosas sobre a evolução do conflito, subscreva o canal e ative as notificações.